do quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então antes da gente continuarmos a nossa aula, vamos revisar um pouquinho o que a gente conversou ontem na aula passada, né? Aliás, nesse capítulo 4, que nós falamos sobre os fungos, como eles agem, né? Dentro, com alguns alimentos. Então, os fungos, para a gente relembrar, que já foram classificados como vegetais e também como protistas. Atualmente são grupos no reino à parte, chamado reino fungi. Este grupo inclui organismos diversos que vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma grande variação de formas e tamanhos. Tá bom, meus amores? Então, o que a gente viu no livro sobre os fungos e as bactérias, né, que são importantes na indústria alimentícia, né, e de bebidas, a gente conheceu um pouquinho e a gente vê que há uma grande variação de formas e tamanhos, ou seja, existem fungos de várias formas, fungos de vários tamanhos, né, e eles estão próximos de nós. E como a gente já comentou, tem aqueles que são benéficos e tem aqueles que não são tão bons, né, para nós. E antes da gente fazer a correção, que você já pode estar preparando aí o livro na página 79 e 80, a gente vai fazer essa pequena revisão, tá? Bom, e também vamos ver um pouquinho que eles são o quê? Os fungos, eles são agentes decompositores, né? Eles agem decompondo, né? Decompondo a matéria. Então, como vimos acima, muitos fungos são saprófagos, né? Que são os que desmancham. O que eles desmancham? Desmancham animais, plantas mortas e, desta forma, permitem que a matéria orgânica retorne ao ambiente e dê continuidade ao ciclo da vida, né? Eu sei que você já deve ter ouvido bastante uma frase, né? Que é bastante dita, né? Do pó eu vim, do pó eu retornarei. Então, é isso. Fungos na alimentação. Bom, muitos fungos são comestíveis e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos, como o champignon e o shiitake. Outros fungos são utilizados na produção de alimentos, né? Ou seja, uns são o próprio alimento, como esses dois tipos de cogumelos, e outros são apenas ingredientes, são utilizados na produção de alguns alimentos, como o pão, em bebidas alcoólicas, como o vinho e a cerveja que a gente falou. Onde a gente viu que nós usamos lá no pão o quê? Um fermento, né, que é chamado de fermento biológico, que é um tipo de fungo que faz com que, né, a massa aumente, né, aumente de tamanho consideravelmente. E aí se torne pão, né, é a multiplicação, ou seja, os fungos, eles multiplicam, aí no caso, o alimento, certo? Bom, muitos fungos são parasitas e causando doenças nos animais, no homem e também nas plantas. A gente viu a parte benéfica, né, dos fungos, que eles servem para a produção de alguns alimentos. E agora a gente está vendo uma parte que não é boa, aqueles fungos que não fazem bem para nós, né, que podem causar doenças, né, nos animais, no homem e também nas plantas. Tipo, como exemplo, né, as micoses, né, aquela coceirinha no pé, às vezes na unha, que cai a unha, né, da mão ou do pé. Bom, micoses são doenças provocadas por fungos e vão, né, desde frieira nos dedos dos pés até graves infecções em alguns órgãos internos. Então, agora vamos para a correção da atividade na página 79. Bom, na primeira tem assim, leia as sentenças e a seguir assinale V nas verdadeiras e F nas falsas. O primeiro quadro, todas as bactérias podem ser utilizadas pelo ser humano para a fabricação de produtos. É
falso, né? Pode ter aquelas que provocam doença, como a gente já viu, né? Então, aquela lá a gente não pode usar. Alguns micro-organismos podem causar doenças nos seres humanos. Verdadeiro. Nós acabamos de ver que alguns causam frieira, né? Os fungos são os únicos micro-organismos que podem ser utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Falso, também tem algumas bactérias que nós utilizamos. Quarto, é possível usar micro-organismos para a produção de medicamentos? Verdadeiro, temos aí a penicilina, né, que nós falamos ontem bastante sobre isso. Último, alguns micro-organismos podem ser aproveitados na produção de combustíveis, como o etanol, que pode ser usado em carros, ônibus e caminhões. Verdadeiro. Então, fica a sequência. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? Bom, então, aí na página 79, com calma, confiram direitinho, com muita atenção, e vamos, né, com calma, vamos trabalhar agora lá na página 80, onde nós temos mais duas questõezinhas para a gente debater. Bom, na segunda questão, na página 80, nós temos um exercício de investigação, né? Que é um exercício investigativo, na qual vocês, alunos, irão aplicar um questionário a uma pessoa, que pode ser da família, que pode ser um amigo, que pode ser um vizinho, né? Falando sobre os micro-organismos e coletar alguns dados em relação a isso. Então, nós temos aí, a pergunta é a seguinte: faça uma entrevista com uma pessoa de sua família ou conhecido sobre bactérias e fungos. Utilize o questionário abaixo e anote as respostas. Bom, então na primeira pergunta diz assim: qual é a principal coisa que lhe vem à cabeça quando pensa em bactérias e fungos? Bom, aí vai ser a resposta da pessoa, uma resposta pessoal. Por isso que eu não vou falar nada, né? Porque cada um vai dizer o que vem na sua cabeça, na sua memória. Somente ler as perguntas. A segundo pontinho tem assim: as bactérias e os fungos são importantes para o ambiente? Bom, nós já comentamos, já falamos, mas é essa pessoa que está sendo entrevistada que vai dizer. E dizer também o porquê que essa pessoa acha que os dois são importantes ou não são importantes. A outra, as bactérias são usadas pelas pessoas em seu dia a dia? Se acha que coloca, se não, e para quê? E o último, você alguma vez fez uso de fungos ou de algo produzido por eles? Em caso positivo, cite, né? Você vai dizer, a pessoa lá que está sendo entrevistada vai falar. Vocês podem estar entrevistando a mãe ou o pai de vocês, tá bom? Para fechar essa segunda questão. A terceira. Em sala de aula, forneça ao professor as respostas do seu entrevistado. Tudo bem. Com os colegas e o professor, avalie as respostas de todos os entrevistados e responda. Letra A. Você considera que as pessoas estão bem informadas sobre a importância dos micro-organismos para o ambiente? Bom, que é uma resposta pessoal, né? É claro que vai ser variável de acordo com as respostas ao questionário. Então, também é uma questão que só vai ser respondida de acordo com o que vocês responderam lá, né? Bom, e a letra B na mesma situação. Então, você considera que as pessoas estão bem informadas sobre a utilidade dos micro-organismos na vida delas? Justifique. Bom, então eu quero ver essas respostas à pesquisa de vocês. Tá certo? Combinado? Bom, então é isso daí, né, que nós tínhamos para hoje, para a gente poder conferir essa atividade. E na próxima aula a gente finaliza, né, fazendo uma pequena revisão sobre o conteúdo. E aí nós finalizaremos
esta unidade, onde, né, só lembrando que nós já estamos próximo da avaliação e os conteúdos da avaliação vai cair a unidade 3 e a unidade 4. Então, já vão aí fazendo a leitura nessas duas unidades e se preparando para responder a provinha, né? Que nós já estamos finalizando o mês e então nós vamos, nessas últimas aulas, só revisar o que a gente viu nas duas unidades, tá certo? Combinado então? Então, tchau, tchau. Fique com Deus, tenha um final de semana maravilhoso. Descansem bastante para voltar na segunda-feira, né? Bem revigorado. Então, até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.